Muito boa tarde, Manaus. Muito boa tarde a você também que está no mais dos 20 municípios que abrange o sinal da Band Amazonas. Está começando mais um programa Ação na TV. Esse programa que fazemos com muito carinho para você e por você. Lembrando que Nonato Oliveira não pôde se fazer presente, mas em alguns dias ele com certeza estará na liderança do programa Ação na TV. E hoje, em nossos estúdios, estaremos aqui entrevistando Paulo Gonçalves, ele que responde ali pelo DECIM, né, que é o Departamento de Comércio Informal ali da SEMPAB. Nós vamos bater um papo em relação à regularização, a questão de orientação, como você pode estar fazendo em poder se regularizar em relação ao comércio informal aqui em Manaus. Muito bem? Aqui nos nossos estúdios já se encontra, né, quem responde pela DECIM, senhor Paulo Gonçalves. Muito boa tarde. Boa tarde, nós queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui e também de informarmos a população de Manaus a respeito do comércio informal. Marcelo Pardo, mais uma vez, nosso companheiro todos os dias, muito boa tarde. Boa tarde a você, Júnior, boa tarde ao nosso convidado de hoje, boa tarde ao nosso telespectador, tanto da capital quanto do interior, que nos ajuda a fazer o programa Ação na TV, de segunda a sexta-feira aqui pelos estúdios da TV Rio Negro. Bom, Paulo Gonçalves, vamos começar logo. O que define o DECIM, o Departamento de Comércio Informal? Na verdade, o DECIM, o Departamento de Comércio Informal da SEMPAB, ele trabalha com a regularização dos ambulantes e também, principalmente na cidade, nos logradouros públicos, como também nos terminais, né, que nós já estamos fazendo um trabalho com eles também nos terminais. Esse é o trabalho do DECIM, no sentido de regularizá-los, de encontrar o melhor local para que eles possam, então, desenvolver o trabalho deles como ambulantes. E também o DECIM é um dos órgãos da SEMPAB que também trabalha quanto à questão da autorização. E aí, então, lá tem todas as informações para que você possa ter a sua autorização para trabalhar legalmente no mercado informal. Então, resumindo, é para trazer melhorias, não é? Com certeza. Na verdade, o trabalho ali é quanto à questão de organizar e ordenar esses ambulantes na cidade e também nos terminais. Tá. E de que forma que vocês orientam esse comércio informal em Manaus para ser trabalhado da melhor forma possível? De que forma? Muito bem. É dado uma orientação, haja vista que tipo de atividade que ele vai fazer. Por exemplo, se ele vai trabalhar com bombons, se ele vai trabalhar com miudezas, se ele vai trabalhar com venda de águas e refrigerantes. Então, há uma orientação para essas pessoas. Quanto à questão se ele vai trabalhar com alimento, e aí nós temos que ter todo o cuidado que ele precisa, então, estar com as vestimentas corretas, quanto à questão de touca, luva, máscara e avental, para que ele possa, então, manipular o alimento adequadamente. E esse pessoal que trabalha com alimento, nós também orientamos para que eles também procurem a Devisa, para ver a origem do alimento, como ele é feito. Então, ele precisa também ter vou dizer aqui a palavra, uma licença da Devisa para que ele possa realmente trabalhar, para que ele possa estar adequado, para que ele possa trabalhar. E da mesma forma também, nesta questão do ordenamento, quem trabalha com alimento, se é carrinho, se é carro-lanche, se é café da manhã, existe uma padronização de tamanhos e essas orientações nós damos lá na secretaria. Diretor, hoje, não de hoje, Manaus há muitas décadas vem acumulando um grande número de comércio informal. Houve uma época que nós passamos por um grande problema de desemprego na Zona Franca de Manaus, que todos nós sabemos é a alavanca econômica desse estado. Então houve uma explosão do comércio informal na cidade de Manaus. Comércio informal tem em todos os lugares do mundo, não é só na nossa cidade, muito menos em países da América Latina. Hoje, nós temos como precisar o número de trabalhadores que estão envolvidos nessa atividade comercial, seja no centro da cidade ou seja nos bairros de Manaus? Precisamente nós não temos. Nós temos feito, assim, por exemplo, um levantamento nos terminais. Terminal 1, 2, 3, 4 e 5. Nós estamos em média aí com 555 pessoas trabalhando ali. Dessas 555, nem todas são autorizadas. Então, se tem feito um levantamento desse pessoal e à medida que a gente está avançando, em particular em relação ao centro, nós estamos em uma parceria com a SENC.
haja vista que foi criada essa secretaria, então está se fazendo um levantamento à secretaria do centro, e nós, como SEMPAB, estamos apoiando no sentido da fiscalização e de informar quanto àqueles que têm autorização ou não. Mas é uma determinação tanto do secretário como do prefeito, quanto a gente de estar conversando com essas pessoas, especialmente aqueles que não têm autorização para trabalhar. Nós estamos convidando eles para vir à secretaria, para buscar uma regularização, para que ele possa trabalhar sem medo. Sem medo. Então, haja vista essa questão social que houve em relação à questão do desemprego, a pessoa ela pode procurar, se ela tem interesse de trabalhar no comércio informal, ela pode procurar a secretaria e nós vamos dar todas as orientações para ele de como ele pode fazer. Se haja vista, ele tem interesse de voltar para o comércio formal, nós temos uma parceria com o Cine, então nós encaminhamos essas pessoas para o Cine, aqueles que desejam voltar para o comércio, para o mercado formal, então nós temos de todas as formas ajudá-los. E também aquele que quer integrar o mercado informal, nós damos todas as orientações para ele. Por exemplo, uma pessoa que deseja trabalhar no comércio informal, ela tem que levar identidade, cópia de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. E nós pedimos que ela já leve 3 fotos de 3 locais, de 3 possíveis locais, onde ela possa trabalhar. Isso vai ser anexado no processo dela. Nós, então, com o endereço desses locais e das fotos, a fiscalização vai lá para verificar se é viável de trabalhar, se não vai atrapalhar o pedestre, se não vai ter nenhum problema quanto a isso. Se é um local que não está em umas ruas que são proibidas, por exemplo, Djalma Batista, Boulevard Amazonas, Constantino Neri, Avenida Newton Lins e Paraíba, são Noel Nutros, Max Teixeira, são ruas principais que está proibido de se instalar ali, mas em ruas adjacentes você pode então tirar foto do local e a fiscalização vai verificar lá. E também de supermercado, posto de saúde, escola, ele fica a 200 metros de distância desses locais, de praças também. Já a praça é uma particularidade, porque como é construção e praça, já é com implurbe, né? Então ele pode, se ele quer trabalhar numa praça, ele tem que procurar um implurbe para que dar as informações necessárias de como ele pode proceder em relação a isso. Então nós damos essas orientações para essas pessoas. Por que foto de 3 lugares? Primeiro, para dar celeridade ao processo, porque se ela leva só uma foto e aí não é viável o local, ela vai ter que entrar com outra representação, outro requerimento. Então nós já fazemos isso. Se o primeiro local não é viável, já vamos para o segundo. Se é viável o segundo, já fecha ali, já dá celeridade ao processo. Diretor, muito importante o que você acabou de colocar, porque ressalta-se para o ambulante, para aquele que necessita desse tipo de atividade econômica, o cuidado que a administração está tendo, pois é o próprio candidato a ambulante que vai informar a área em que quer trabalhar. É uma coisa bem interessante, porque geralmente o Estado é quem determina zonas, áreas, distritos e etc., né? No sentido de organizar, ou seja, está muito democrático o processo, abrindo espaço para que o sujeito se apresente e apresente os locais que deseja trabalhar. Agora eu lhe pergunto, que matemática é essa que vocês estão fazendo para tentar dar conta do seguinte problema? Primeiro, a questão do lado social, muitas pessoas trabalhando nessas atividades. Segundo, Manaus é uma cidade praticamente sem calçamento público, porque as nossas calçadas são muito estreitas, onde elas existem, né? E aí o problema com o pedestre e o trânsito, porque se não vou para a calçada, tenho que ir para o asfalto, né? E a questão Copa do Mundo, né? Que no Brasil inteiro se está construindo um processo até estético mesmo, né? Para inglês ver, como nós dizemos no passado, mas não no sentido pejorativo, no sentido de embelezamento mesmo das nossas cidades, para que os turistas tenham essa percepção estética mais agradável. Como que vocês estão trabalhando essa mecânica toda
a nível de diretoria? A gente está em relação aos ambulantes do centro, que é o nosso carro-chefe, podemos assim dizer, em parceria com a SENC. Então foi a criação dos CPPs, que é os Centros Comerciais Populares, que a Prefeitura realmente está fazendo em relação a alocar essas pessoas que estão realmente no centro, para que nós possamos então desenvolver esse trabalho no sentido de embelezar. E aí então, nessa parceria, nós entendemos que nós estamos obtendo resultados. Por quê? Porque a questão de informação. Uma coisa que a gente está fazendo muito é conversar. Nós precisamos também ouvir a opinião, principalmente desse grupo, nós queremos ouvir a opinião deles, e a Secretaria ela está aberta nesse sentido, não é? Então, por exemplo, nós temos uma situação lá no Altaz Mirim, ali na Zona Leste. Então, hoje à tarde nós já vamos ter uma reunião com os ambulantes de lá, nós vamos conversar com eles, nós queremos ouvi-lo, nós fomos lá, entregamos convite pessoalmente para eles virem até a Secretaria, para nós conversarmos, para que nós possamos realmente fazer o ordenamento. Nós, como Prefeitura, queremos o ordenamento, a população quer este ordenamento e já temos percebido que o ambulante também ele quer esse ordenamento. Então, nós estamos conversando para que a gente possa encontrar a melhor solução, que seja bom para o pedestre, para o comerciante, porque ele paga imposto, e também para o ambulante, que ele sobrevive dali. Então, a nossa prioridade é quanto de resolver realmente as coisas da melhor forma possível, para que realmente haja um contentamento, tanto da população, mas como também dos ambulantes. Claro que 100% nós não vamos ter. Um ou outro vai ficar descontente, mas tem como a gente estar trabalhando. Por quê? Nós temos como meta analisar caso a caso. Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, pela parte da manhã, quase eu não saio lá para realmente nós conversarmos. A pessoa vem, se ela quiser conversar comigo, ela vai conversar comigo. Tá certo? Nós damos esse espaço para que ela possa conversar, para que ela possa dizer a sua história, nós narramos a sua história, nós acrescentamos essa história ao processo dela, porque ele é encaminhado ao jurídico, mas nós precisamos dar informações para o jurídico. Se ele tem um problema de saúde, então nós vamos dar preferência para essas pessoas que têm problema de saúde. Por exemplo, um aposentado, que às vezes ele tem um filho doente, não é? E aí ele não tem condições mais de trabalhar, a aposentadoria dele é pequena, não tem condições de comprar os remédios para aquele filho que é doente. Então, ele pode se dirigir à secretaria. Nós vamos verificar o caso dele. Então, ele pode, dependendo da situação, a gente vai dar prioridade para esses casos, para aquelas pessoas que realmente necessitam. Como nós falamos dessa nossa parceria com o Cine. Às vezes vai um jovem lá querer trabalhar no comércio informal. Mas a gente percebe que se ele for encaminhado para o Cine, ele pode voltar ele tem mais chance de voltar ao mercado formal do que uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Então, nós estamos olhando com carinho essas pessoas que estão indo lá, esses senhores, essas senhoras que às vezes, uma senhora que às vezes foi abandonada pelo esposo e não tem como ter uma renda, está com os filhos, nós estamos ali para verificar caso a caso, então está olhando realmente com carinho para que ele tenha realmente um sustento para a sua família. Se é através do mercado informal, nós queremos que ele tenha a autorização, que ele faça corretamente, que ele se enquadre dentro de um ordenamento, para que quando a fiscalização chegar lá, está autorizado? Está tudo tranquilo? Está obedecendo? Ok, parabéns, a senhora é um exemplo de um ambulante correto, que trabalha direitinho. Então, esse é o nosso papel. E aí, só falando em relação a essa situação, que é uma coisa, por exemplo, que nós temos observado, e aí nós queremos realmente que os ambulantes entendam isso, não é? CD pirata é crime. Então, todas essas pessoas que trabalham com esse tipo de produto, CD e DVD piratas, quando a fiscalização chega, já é para atuar, porque não tem condições dela assumir. Não há argumento. Não há argumento. E aí ela diz, mas é só isso que eu tenho. Às vezes, quando nós aprendemos alguns CDs piratas, as pessoas vão lá e dizem, olha, nós orientamos ela. Olha, você não tem autorização, nós pedimos para que você mude de atividade,
A secretaria está aqui, vamos lá, a senhora não tem condições de trabalhar mais, o senhor não tem mais condições de trabalhar, então vamos ver uma outra atividade para o senhor. Vamos lá, vamos entrar com um processo para o senhor ter a sua autorização. Diretor, então, não é somente atuar, existe a preocupação dessa mudança de atividade, sim, né? existe essa preocupação porque a gente está com o objetivo de que orientar para que ele possa fazer o correto. Não é? E nesse processo nós queremos pedir assim, um pouco também de paciência dos nossos ambulantes, porque quando nós chegamos na secretaria nós temos muitos processos que estão parados, de 2009, 2010, e nós estamos com o objetivo de realmente resgatar tudo isso. Né? Estávamos até conversando que o nosso alvo lá no DECIM é que a gente determine o dia que a pessoa vai voltar. Ela entra com o processo, ela pergunta, quando é que eu volto? Eu digo, olha, nós não temos como garantir a data para você, porque há um acúmulo de processo, mas o nosso alvo ali é que a pessoa dê uma entrada que no máximo em 5 dias ela já tenha a resposta. Então nós estamos trabalhando para que isso aconteça, haja vista a necessidade que tem dessas pessoas já estarem no comércio informal, garantindo seus recursos financeiros. Diretor, ouve-se muito falar, isso já ouvi várias vezes, da questão de pessoas que possuem esses pontos e ao invés de comercializar, ou seja, trabalhar no ponto, eles locam para terceiros. Então, evidentemente que uma pessoa que não trabalha naquele ponto e loca para terceiros, ele não está mais em um nível de necessidade, porque senão ele estaria trabalhando ali, né? Pode ocorrer casos de questões previdenciárias, mas aí existem instrumentos públicos, né, que possibilitam questões de suporte previdenciário para que essas pessoas, caso sejam questões de saúde, tenham um amparo. Como que sua diretoria está lidando com essa questão? Há essa realidade, isso é um fato, existem pessoas sublocando, locando esses pontos, ao invés de estarem efetivamente trabalhando nesses pontos? É verdade, isso daí realmente acontece, a gente tem verificado isso daí, mas quais as medidas que nós estamos tomando? Primeiro, a gente identifica quem realmente está trabalhando lá, tá certo? À medida que nós identificamos essa pessoa que está trabalhando lá, ela diz, não, eu estou trabalhando para fulano. Ok, por que você está trabalhando no lugar dele? Ah, não, ele é doente e precisa de um auxiliar. Ok, então ele tem que entrar com uma documentação provando que ele precisa de um auxiliar. Se ele não provar que tem um auxiliar, que necessita de um auxiliar, e se tem uma outra pessoa trabalhando aí, está caracterizado isso daí. Então o que a gente faz? Entra com um processo para reaver a matrícula, porque na verdade quem dá autorização do espaço público é a prefeitura, que ela é detentora desse poder. É uma concessão. A barraca, a banca, ele pode vender, ele pode doar, ele pode até emprestar à banca, mas o espaço público não. Então, se a gente verificar ali que é uma pessoa que está trabalhando, mas não é o autorizatário, tá certo? Então, esse autorizatário vai ser chamado para verificar por que ele não está trabalhando. Tá certo? Por exemplo, nós já fizemos um cadastro que nós observamos que uma pessoa tinha autorização no Terminal 5 e tinha autorização num outro local. Não é? Empresário já. Já um empresário, já estava alugando outro local. Decide, você tem realmente necessidade ou não, se não, nós vamos requerer isso daí. Então, está se fazendo esse tipo de trabalho realmente para que a pessoa também ela se torne livre, porque às vezes ela fica presa a uma pessoa, e aí a gente trabalha, se a gente verificar que aquela pessoa que está trabalhando, ela tem realmente necessidade, nós dizemos para ela, você precisa ser livre, entre com o processo você mesmo para ter a sua autorização. Então a gente trabalha para ver realmente quais são as necessidades, aí cancela aquela, reivindica, vai para um processo jurídico para reivindicar novamente este local, e aí baseado na lei, a gente tem como requerer este espaço novamente e providenciar para alguém que tenha realmente interesse e necessidade de trabalhar naquele local. Diretor, tem mais algumas perguntas que eu quero fazer para o senhor em relação também à regularização. Mas antes da gente continuar o bate-papo, aqui ao meu lado está o Rony. Muito boa tarde, Rony. Boa tarde, Júnior. Ele que vai falar sobre uma
um seminário de louvor e adoração, nosso segundo seminário de louvor e adoração da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós que somos lá do bairro Amazonino Mendes, estamos convidando toda a população de Manaus para participar conosco. Teremos várias atrações, inclusive a nossa palestrante Tatiana Malafaia, nacional, que é sobrinha do pastor Silas Malafaia, e vai estar conosco falando um pouco da sua trajetória como cantora, adoradora, falando um pouco sobre louvor e adoração. Então você que gosta de cantar, que gosta de dançar e louvar, não só as pessoas que gostam de cantar, dançar e tocar, mas todos que quiserem participar conosco. Nós queremos convidar você a participar do nosso segundo seminário, local. Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Amazonino Mendes, que fica ao lado do Centro de Convivência da Família. E nós temos alguns telefones para contato aí, pessoa que quiser ligar. Pode ligar para o 9269-4813, que é o meu número, o WhatsApp também, ou para o 9109-2355, que é o número do nosso pastor, e nós estaremos dando maiores informações. Ok, muito obrigado, Manzão. Muito obrigado, João, e boa tarde. Até mais. Bom, nós vamos continuar com o nosso Ação na TV e o tema hoje é sobre comércio informal. Mais uma vez eu digo que sai dos nossos estudos, Paulo Gonçalves, ele que comanda ali, que articula juntamente com o secretário da SEMPAB, o coronel Fábio Pacheco. Em relação, como eu dizia, em relação à regularização, aquelas pessoas que já têm aquele comércio informal, mas que até o momento não tem um tipo de regularização, como é que está sendo essas etapas? Tá, essas etapas da pessoa, quando ela chega lá, ela é informada de quê? Que tipo de comércio ela vai querer trabalhar, qual é a atividade, dependendo dessa atividade. Então, nós passamos as informações do que ela precisa realmente trazer, os documentos que nós já mencionamos, que é identidade, CPF, título de eleitor, cópias e também xerox de comprovante de residência. E já adiantando para que o processo realmente tenha celeridade, que nos informe 3 lugares, para que a gente possa realmente, a fiscalização retornar nesses locais indicados para verificar a viabilidade desses locais. No caso, ele já estando também, pode tirar foto do local? Onde ele está, ele já pode tirar foto desse local, mesmo ele estando sem autorização, mas ele já está lá há muito tempo. Que também nós verificamos isso daí. Por exemplo, às vezes a pessoa está lá há bastante tempo naquele local, mas ela não tem autorização. Então, quando ela vai lá conosco e quer se regularizar, ela tira foto daquele local. Se aquele local onde ela está é inviável, tá certo? Por N motivos que a gente já falou aqui, a gente vai verificar se é do governo do estado, se tem alguma situação com o Ministério Público ou não, para que ela fique num local que ela não tenha problema depois. Então, isso que nós estamos visionando para eles nesse sentido, para que futuramente, não adianta eu dar uma permissão aqui para ele, que eu sei que lá na frente ele vai ter problema, que o Ministério Público pode vir e dizer, olha, você não pode ficar aqui. Então, a fiscalização ela já observa tudo isso para que, quando ele recebe a autorização dele, ele tenha tranquilidade para trabalhar naquele local. E aí, então, se é comida, dependendo do horário que ele vai estar, por exemplo, se é café da manhã, ela vai ter que desmontar, ir lá, montar a mesa dela, a barraca dela, tirar. Então, existem vários procedimentos para determinado tipo de comércio. Se é miudezas, existe um padrão de barraca, de banca, que ela tem que então se enquadrar aquilo. E mesmo que o que acontece muitas vezes, que ela tem a banca dela, mas ela enche demais, que começa a tomar um espaço. Então a fiscalização vai lá e diz, olha, por favor, se enquadre aqui, coloque para dentro, menos produtos, certo? Então, sempre é feito esse trabalho, a fiscalização também está aí. Hoje, a fiscalização, ela tem uma outra mentalidade. Nós chegamos para conversar primeiro, para orientar as pessoas. A fiscalização, ela está sendo capacitada, que antes não havia isso. Então, por exemplo, eles já tiveram um curso de gerenciamento de crise. Então, os nossos fiscais estão sendo capacitados para atender melhor não só a população, como também esses ambulantes. E, claro, aqueles que realmente não estão adequados vão ter que se adequar em relação a este processo. Mas, como nós dizemos, a Secretaria está aberta para todas as informações. Se você deseja começar um comércio informal, está passando por dificuldades, vá lá,
veja, peça informações lá, entre com o processo se você assim desejar, ele vai ser analisado pelo jurídico. Se caso você ali se cadastrando com a gente vai verificar se você é um jovem que tem condições de entrar para o mercado formal, a gente vai encaminhá-lo para o Cine, de repente você retorna para o mercado formal novamente. Diretor, eu gostaria de ressaltar 2 pontos. Uma é essa preocupação que vocês estão tendo com a população que tem dificuldade de voltar ao mercado formal, né? Aquela questão da exclusão por idade, um cuidado social espetacular, e até parabenizo publicamente a administração da Prefeitura e de vocês em função dessa sensibilidade, desse processo bem mais democrático que está sendo vivenciado aí. Evidente que deve haver exceções em alguns momentos, porque é uma estrutura muito grande. Como vocês estão lidando, por exemplo, com situações conflituosas entre produtos comercializados pelo mercado informal que se chocam com produtos comercializados pelo mercado formal, ou seja, as empresas que pagam impostos, pagam salários, tem todo um processo de tributação e passam a ter uma relação comercial ali desleal com a informalidade que não paga tributos e, portanto, pode vender o produto mais barato. Nesse caso aí, o que a gente faz é quanto à questão da fiscalização, né? O que nós estamos fazendo? Havendo denúncia, nós vamos verificar a realidade dessa denúncia. Comprovada a denúncia, é feito o recolhimento desse material, tá certo? E mesmo recolhendo esse material, seja ele qual for, fora DVD, tá certo? E bebidas alcoólicas, tá certo? E principalmente como churrasquinho, é uma atividade. Se você quer trabalhar com comida, churrasquinho, você pode tirar isso da sua lista, porque é proibido, tá certo? Já vista a questão de higiene e tudo mais e outros fatores aí. Diretor, mesmo com aquela autorização da Anvisa, não é isso? Mas aí não pode, porque agora o churrasco é na chapa. Por causa do próprio produto lá do pau que é enfiado o churrasco, ali também já houve situações de causar doenças, então foi condenado. Então, quanto à questão de churrasco, churrasquinho hoje em dia, existe em vários lugares de Manaus, churrasquinhos, não é isso? Isso, aí o que é feito? Ele é apreendido, então esses daí não tem devolução, porque por lei eles estão proibidos, ok? Mas quando ele é apreendido, ele tem 5 dias para recorrer, tá certo? Para reaver os produtos dele novamente, tá certo? Isso que vai para um aspecto jurídico. Por exemplo, às vezes a gente sabe que aquilo era o produto dela, era a única coisa que ela tinha para sobreviver e tudo mais, mas pelo fato de se enquadrar dentro dos produtos que são proibidos, então o que ocorre? Ela pode entrar com recurso, isso vai ser levado para o jurídico vai então analisar. E analisando, ela vai obter uma resposta. Novamente, nós dizemos que gostaríamos que tivesse um pouco de paciência. Nós estamos arrumando a casa. Então, o nosso sonho é que a gente chegue para a pessoa que vai ser atendida pela secretaria, pela SEMPAB, que a gente vai determinar o dia que ela deve voltar lá. E quando ela voltar lá, o processo dela já está resolvido. Enquanto isso, o procedimento ela entra com o requerimento, nós anotamos o número de telefone dela, e aí quando o processo dela já tramitou, e aí então nós ligamos informando o resultado, convidamos ela para vir, para obter então o resultado do processo dela. Então nesse momento, nós estamos ligando para as pessoas, e para elas apenas aguardarem uma ligação nossa. Então nós estamos realmente trabalhando para que ela obtenha essa resposta o mais breve possível. Diretor, tem uma pergunta que veio no telefone, foi o Douglas, em referente àqueles ambulantes que ficam nas paradas de ônibus, né? Quando chove, né? Existe aquela dificuldade porque aqueles carrinhos estão lá dentro. Como é feito esse trabalho aí? É que é uma outra situação que a gente está também trabalhando, tá certo? É porque também parada de ônibus é proibido. Então, à medida que tem uma denúncia, a gente vai e a gente sabe que hoje houve uma modificação na própria estrutura das paradas de ônibus, que a gente sabe que já não cabe mais um ambulante ali dentro. E, na verdade, dentro do processo, a parada foi feita para o usuário de ônibus, não para um ambulante. Então, quanto a isso, a gente vai estar procurando realmente, à medida que nós temos
denúncias relacionadas a isso, nós estamos indo atrás para verificar, então, para tomar as medidas necessárias. Agora, você sabe que a gente vai lá, atua, pede para a pessoa se retirar, nós damos um tempo para ela retirar, às vezes é retirada imediata, dependendo da situação, e nós retornamos novamente àquele local. Se na segunda vez já é com apreensão, então a gente já vai apreender, porque nós temos poder de polícia administrativa em relação a isto. Então nós podemos realmente recolher, existe uma lei para isso. Então, o que a gente pede é um pouco de paciência. Nós temos consciência da grandiosidade do que precisa ser feito, mas a gente está fazendo devagar. Se você hoje for no Terminal 5, já não está aquele volume de ambulantes ali dentro, nós estamos ordenando. À medida que ele está recebendo a carteirinha dele, nós estamos alocando devagar nas outras plataformas para que não haja nenhum problema, nenhuma dificuldade. E assim também nós vamos estar procedendo com os outros terminais, que à medida que eles forem sendo restaurados, nós vamos então estar com esse mesmo procedimento. Sempre lembrando que, primeiro, aquelas pessoas que já têm autorização. E depois, cada caso é um caso, a gente vai ver a necessidade, se realmente é uma pessoa idosa, se tem doença na família. Então, isso daí tudo nós estamos verificando para que realmente não haja nenhuma dificuldade, tanto para eles como para nós, neste processo, nesse desenvolvimento. Diretor, quero agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite. O nosso muito obrigado. Suas considerações finais. Nós queremos agradecer por esta oportunidade e que a Prefeitura de Manaus ela está aberta, especialmente a Secretaria, a SEMPAB, para que vocês possam nos procurar, possam ter todas as informações quanto à questão do comércio informal. Nós estamos ali de 8 da manhã até às 5 da tarde, nós estamos ali, não há problema nenhum, apesar do nosso trabalho. Eu não tenho problema nenhum de estar lhe atendendo pessoalmente, de querer conversar conosco, de ter uma informação. E também queremos agradecer ao secretário Fábio Pacheco pela oportunidade que ele tem nos dado de estarmos trabalhando ali naquele local ali como diretor. E tem sido assim uma oportunidade muito boa para que a gente possa desenvolver o trabalho ali. Bom, muito obrigado. Marcelo Pardo, mais uma vez, nosso companheiro todos os dias, muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns à atuação do nosso diretor aí, que está fazendo, pelo que tudo indica, um excelente trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. E a você que nos acompanhou mais um programa Ação na TV. Amanhã eu espero você 1h20 da tarde. Então até lá.